Tem que entrar. Boa noite. São 20 horas. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho da noite, da nossa casa, nossa querida, estimada casa Caminho da Luz, de Santa Cruz do Sul. Hoje, então, meus amigos, teremos o tema da noite, será... Deixa eu pegar o livro aqui. Crianças de uma Nova Era. Vamos ver se aparece aqui. Espera só um pouquinho. Que é deste livro aqui, Liberta-te do Mal. Então, para nós, que é um livro da Joana e do Divaldo, né? E que nos sábados, os trabalhos da Sociedade Espírita Caminho da Luz são dedicados, então, a Joana de Ângeles. E também estamos no mês de aniversário da casa, que faz aniversário em 30 de abril, fazendo 77 anos. E também amanhã, que é dia 11, também é data do desencarne do nosso patrono espiritual, o Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa casa, a Caminho da Luz. Então, vamos iniciar os trabalhos, vamos fazer uma prece para preparar o nosso ambiente espiritual, a nossa atmosfera fluídica, para, assim, que tudo ocorra de acordo com a vontade dos nossos amigos espirituais. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos assistem e nos envolvem neste momento, agradecemos a presença de todos, agradecemos o amparo, o carinho que vós nos tem dado em todos os momentos. Agradecemos, Senhor, pelas bondades que temos recebido, pelas intuições e pelos momentos para experienciarmos a vida e aprendermos um pouco mais. Iniciamos neste momento, então, os trabalhos da nossa casa Caminho da Luz, envolvidos no abraço fraterno do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, hoje, deixa eu arrumar aqui o nosso tema. Então, são crianças de uma nova era. Mas, para falarmos sobre este tema, a gente precisa entender o que é essa nova era e aonde as crianças se encaixam, né, nesse tema. A Joana inicia assim, vamos ver o que fala o livro nesse tema, né, referente ao tema. Vive-se na Terra um momento de grande transição planetária, momento de ocorrências dolorosas, desastres coletivos, tragédias do cotidiano e as contínuas ondas de violência. Os descalabros de toda ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos de aflição e de sofrimentos. Os denominados sinais dos fins dos tempos estão presentes na civilização atual, convidando-nos a reflexões profundas sobre a necessidade de mudança para melhor no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, são menos preocupantes. Não menos preocupantes, estão presentes nestes dias, aguardando a atenção dos estudiosos, pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção de uma sociedade feliz. Então,
para entendermos o papel dessa criança na nova era, nós também temos que entender um pouco desse processo de transição do que o planeta está passando agora. E a Joana coloca esta participação de todos os educadores, de um modo geral, né? Pais, professores, psicólogos, sociólogos, religiosos, enfim, como partícipes em conjunto desse grande momento de aperfeiçoamento desses seres espirituais que estão chegando, esses novos seres espirituais que estão chegando entre nós. Mas pelo processo da reencarnação, assim, entende-se facilmente, né, essa presença dessa nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições assim surpreendentes. Nós temos vistos aí vídeos na internet de crianças com habilidades fora do comum, né? Crianças com 4, 5 anos já com inteligências ou habilidades que não se aprende em uma vida, não tem como. Tem crianças com 3, 4 anos de idade, por exemplo, que chegam e conversam com a mãe e dizem: mamãe, quando tu morrer, eu vou morrer também. E depois, quando nós voltarmos juntos, eu quero ser a tua mãe. Então, tu imagina a primeira, a tranquilidade dessa criança de 3, 4 anos falar sobre morte. E a mãe fica surpresa. E diz: meu Deus, o que essa criança tá louca, né? Vou ter que levar no psicólogo. Mas não é, elas são crianças que já têm conhecimento suficiente das questões espirituais e tratam isso com naturalidade. E já vem junto, né? É um conhecimento que o próprio espírito carrega. Porque todos os nossos conhecimentos e habilidades são cumulativas. Nós não perdemos isso nas várias encarnações. Então, mesmo que essa criança venha de um planeta superior, ou é um espírito superior, que nós temos condições diferentes aqui de reencarnados aqui na Terra, são conhecimentos que são próprios dela. Por exemplo, uma criança de 4 anos que já sai tocando piano, como se vê na internet, tem crianças de 6 a 7 que tocam em apresentações e com uma habilidade incrível. Claro que é a experiência de vida passada. Mas então todos esses espíritos que vêm, então nós temos assim no mundo hoje espíritos que vêm de um outro planeta, de outro orbe, que também está passando por um processo de transição lá, e lá eles teoricamente rodaram, vamos dizer assim, eles não ficaram em condições de frequência vibratória, em questão morais, intelectuais, para permanecer naquele planeta. Mas são muito superiores a nós. Então, eles vêm para cá para nos ajudar na nossa evolução. E assim, quando eles estiverem prontos, né, não precisar já passarem por todos o seu processo de evolução, eles retornam para o planeta de origem. É mais ou menos como aconteceu com os capelinos lá, os habitantes de Capela, que vieram na nossa fase de transição anterior, que quando a gente passou para provas e expiações, agora nós estamos entrando em regeneração. Então, lá atrás, em provas e expiações, esses de Capela, eles estavam passando pela regeneração e rodaram, não atingiram o nível de bondade, de amor suficiente para permanecer naquele orbe. E vieram para cá. Então, nós temos conhecimento sobre eles, só para dar uma ideia, eu pego a civilização egípcia. Tem toda aquela grandeza de grandes obras, ciências ocultas, conhecimento dos astros, medicina. Então, isso tudo era próprio desses espíritos que já vinham com esse conhecimento lá desse orbe. E quando eles foram embora, porque atingiram o nível de evolução adequado, ou expurgaram todos os seus males, né, que é o que nós devemos fazer,
eles voltaram. E pense um pouco, o que é o Egito depois das pirâmides? Não aconteceu mais nada de significativo. Por quê? Porque os capelinos foram embora. Só ficou os locais, os terráqueos que sempre foram dali, que tinham pouca habilidades intelectuais ainda. Então já dá para ter uma ideia. E agora está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos recebendo espíritos de outro orbe, muito mais evoluídos em comparação a nós. Não que eles sejam uns anjos, né, entre aspas, mas tem muito mais habilidades e conhecimentos do que nós. E também estamos recebendo, como diz o Divaldo, espíritos superiores que são vinculados ao planeta Terra. O próprio Divaldo diz que nesse momento estão reencarnando, por exemplo, da nossa história aqui, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa, outras figuras da história aí, né, que dá para nominar, mais o Sócrates, Platão, outros considerados santos da igreja, né, também estão todos vindo, reencarnando neste momento, com uma função de liderança para a organização desse novo mundo que se apresenta. Então, o Jesus, no seu sermão profético, lá em Marcos, lá na Bíblia, ele falou desse momento, ele citou, então, que esse momento de transição iria acontecer. E ele, antecipadamente, mandaria um consolador para nós prepararmos, né, para essa transição, que foi todo o trabalho do Allan Kardec nos oferecendo essa doutrina espírita como base, né, de conhecimento para a nossa preparação para essa transição. Então, hoje se observa na Terra esses acontecimentos, né? São as próprias, muitas vezes aconteceu aí cataclismas graves, né? Agora já não é mais cataclisma, é o próprio vírus. Então, o próprio Divaldo também comenta, né, que... E é interessante que aqui, isso é um ponto curioso. Quando a Joana fala, aqui no livro, em uma parte do texto, sobre esse momento da transição, ela também cita essa parte do sermão profético, que fala da transição, mas fala... tem uma parte no sermão que fala sobre ai daqueles que engravidarem ou amamentarem neste momento, né? Que tem lá no texto. Isso é em Marcos, capítulo 13, se eu não me engano. Enfim. Mas vale a pena ler. Quem tem interesse, sim, vai ler lá em Marcos, na Bíblia, o capítulo 13, tem o sermão profético. E assim como o Kardec também fala da transição na Gênese, no item 27 do capítulo 18, que também ele fala sobre a nova geração, né? E que lá ele até, no início, ele já começa assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, depois ele vai descrever todo o que é essa nova geração, quem são, né, e como se identifica. Quem tem interesse também, lê lá na Gênesis, que é interessante. Enfim, daí, então, nessa conceituação que estamos fazendo, de igual maneira progridem os espíritos, né? E os espíritos são, vamos dizer assim, como dizia Jesus, nenhuma das minhas ovelhas será perdida, né? Porque o nosso caminho é evolução, não tem escapatória. Eu posso até me atrasar, mas se eu me atrasar, eu vou ser levado pela onda, né? Como quando a onda vem, se eu não estiver preparado, bom, eu vou ser derrubado e vai ter dificuldades. Agora, se eu estou firme e preparado, ela não me faz nenhuma diferença. Então, de igual maneira, os espíritos progridem e os mundos também.
E o mundo, o planeta Terra, também está passando por essa nova ordem. Então, o ambiente ecológico do planeta, ele vai se alterar para acomodar essas novos espíritos que vão ficar, porque tem uma frequência vibratória diferente. Então, os mundos também progridem. Então, se eu não estou preparado espiritualmente para essa mudança do mundo, eu sofro. Agora, se eu sei que vai acontecer e não estou dormindo, como tem lá no sermão profético, lá, que o Jesus fala assim, lá na Bíblia, né? Que ele dá o exemplo de como um senhor que sai a viajar e deixa os responsáveis pelas tarefas. Só que ninguém sabe quando ele volta, qual é o momento, né? E aí ele diz assim, espero que quando o senhor da casa volte, não lhes pegue dormindo, que é mais ou menos isso. Se nós pegarmos aí tantos nossos políticos, do judiciário, empresários, enfim, né? São pessoas que estão cuidando dos próprios interesses, tentando manter o status quo, assim como a situação de como sempre foi, eles estão dormindo. Quando chegar o momento de fato da cobrança do que fizestes com os dons que eu te dei, como Jesus falava, eles não vai dar mais tempo. É mais ou menos assim, eu estou num trem e fiquei preocupado com as coisas pessoais e não sei o quê, e não comprei o bilhete da passagem e a bilheteria fechou. E depois chegou o controlador e disse, e a passagem? Eu não tenho, vou comprar. Agora não dá mais. Sinto muito, a bilheteria já fechou. E vai ter que sair. Nesse trem tu não vai mais. Então é isso. Não devemos ficar dormindo nessa. Então depois a Joana até fala ali a lei da destruição, né? Que é preciso que tudo se destrua. Que isso tem no livro dos Espíritos, no livro terceiro da lei, tem as leis ali morais, e a lei da destruição faz parte de uma lei divina, e diz assim, até tem na pergunta de 728 do livro dos Espíritos, a destruição é uma lei da natureza? Daí os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, é próprio do nosso nível material, espiritual, esses momentos conturbados, porque, como no livro dos Espíritos mesmo fala, conforme o estado nosso de evolução, essas perturbações cessam. Nos mundos melhores não tem maremoto, terremoto e confusão moral, ou vírus, que nem agora, né? Que, como diz o Divaldo... isso que eu ia falar, que eu lembrei, do que o Divaldo falou, do que foi substituído a guerra nuclear ou atômica pelo vírus, para que a humanidade sofresse menos. E interessante que nesse livro do Liberta-te do Mal, aqui ele foi escrito em 2011. E tem uma parte do texto que a Joana até fala sobre essas questões da radioatividade, dos problemas que podem acontecer. E daí tu vê que o Divaldo falou dessa alteração, então foi nesse período aí que teve essa alteração. Era previsto uma guerra mesmo, porque estava meio conflituoso ali, né? O Oriente Médio, Rússia, Estados Unidos, mas as coisas se alteraram e aí veio um vírus para acomodar. Por que o vírus? Porque exige vamos dizer assim, que nem diz na Lei do Progresso, do Livro dos Espíritos, o progresso sempre é regular e lento. Ele vai dentro de um espaço temporal uniforme. Mas, às vezes, Deus, de tempos em tempos, bota um abalo físico ou moral
para acelerar o processo de transformação, que é o que está acontecendo agora. Então, com esse vírus, nós temos que repensar toda a nossa atitude de vida. E aí, então, essa coisa toda, para a gente entender o que é essas crianças nesse ambiente, né? Então, aqueles que, como se fala muito na doutrina, e é um assunto recorrente, aqueles que não atingirem o nível adequado de evolução vão migrar para planetas inferiores ou para lugares até na Terra com ambientes menos favoráveis, até que mudem o seu modo de conduta de vida. Como diz e a Joana diz assim, o processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Quer dizer, a evolução para nós não tem escapatória. E então, hoje, então, assim, é expressivo o número daqueles missionários que vêm, né, para nos mostrar o bem, a verdade, o conhecimento da beleza, das tecnologias, da ciência, da fé, da religião. Então, nós temos espíritos ligados a várias linhas de evolução de pensamento que estão chegando para nos mostrar como é a boa convivência num mundo melhor. E esse processo evolutivo faz com que nós, vamos dizer assim, de um certo modo, nós aceitamos essas novas crianças que estão chegando também, nós recebemos, não é uma questão de aceitar, porque isso, e a Joana coloca no livro essa parte desse recebimento desses espíritos novos que estão chegando, que alguns chamam de índigo, cristal, e tem várias classificações, mas ela bota assim que é muito importante aos pais e educadores, né? E muitos são dessas crianças, a maioria que está chegando chama atenção por características muito especiais, né? Sendo que algumas delas se apresentam com o DDA, aquele distúrbio de déficit de atenção, ou também o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso gerando perturbações na área da conduta. Então, isso também é um pouco para desmistificar aquela questão assim, meu filho é índigo, meu filho é cristal, como se tratam como um anjo e pode fazer tudo. Eles são inteligentes, mas moralmente eles precisam de controle. Os pais educadores têm que ter um certo controle. Mas a Joana coloca assim, de uma forma interessante para quem trata desses assuntos, deveria ler os livros da Joana, porque ela é uma especialista nessa área da psicologia humana. Então, como gera essas situações de perturbação na conduta, esse fenômeno convida aos estudiosos do comportamento, assim, de certo modo, a fazer uma análise do que está ocorrendo, né? E há muitos especialistas, diz a Joana, né, que negam a possibilidade do transtorno de déficit de atenção e tratam mais como déficit de atenção somente. E aí, esse transtorno de déficit de atenção, que ele é um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, e a Joana coloca um fator interessante, que é assim, tem origem nos intrincados mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. Então, todas as relações familiares e da convivência aumentam ou diminuem esse déficit de atenção nessa criança, que é especial, de certo modo. Então, a Joana coloca que, invariavelmente, tem se aplicado aos pacientes infantis drogas chamadas de drogas da obediência, né? O que ela diz que constitui uma grave responsabilidade
pelos efeitos colaterais que pode ocasionar no futuro dessa criança, especialmente a partir da adolescência. Então, diagnosticar como um déficit qualquer e dar um remedinho para a criança se acalmar é fácil, né? Mas o que a Joana coloca? Ela diz assim, que o ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais. Isto de maneira a transmitir-se para essa criança afetividade e respeito, carinho, segurança psicológica, né, a essa criança, e ela se reforça com isso. Então, quando a criança se dá conta que é amada e compreendida, novos estímulos sensoriais, ali, emocionais, contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade. Então, tu vê, eu dar um remedinho e acalmá-la é fácil. Então, eu estou tratando como uma doença e eu não preciso muito esforço, né? Dá um remédio que ela dorme, né? Ou ela fica calma. Então, eu tratar com amor e paciência, com diálogo, né, nessa convivência, é mais trabalhoso, dá mais trabalho. Mas essa é a função dos educadores, entre aspas, que inclui professores, pais e todos que estão envolvidos, né? Então, quando a criança ela recebe esse estímulo, né, que ela é amada, e ela também se estimula por isso, então ela diminui essa desatenção e a hiperatividade porque ela se sente confortável no ambiente onde ela está. E ajusta-se, então, dessa forma, a ação edificante de construção de uma sociedade feliz, quer dizer, é um conjunto. Eu, atendendo a todas essas crianças, eu melhoro o ambiente familiar ou escolar, vamos dizer assim, e todo mundo sai ganhando. Só um porém, essas crianças, elas têm uma habilidade e inteligências um pouco superiores. E elas não aceitam respostas simples. Tipo, não faz isso, por quê? Porque eu estou mandando. Isso aí, para esse tipo de criança, são rebeldes. Eles não vão aceitar. Eles querem uma resposta inteligente. Tipo, tem que ter um motivo, por quê? Porque eles têm compreensão sobre a vida, mais do que às vezes os educadores. Então, eu tenho que ter muitas habilidades, assim, é um diálogo mais elaborado. Tanto que eu lembro que eu tinha uma sobrinha, agora ela já está com 12, 13 anos, e ela tinha 5, 6, assim, e ela sentava na poltroninha para conversar com os adultos, e era muito curioso, assim, porque ela falava num português bem elaborado, assim, ela não estava não tinha começado os estudos ainda, e ela fazia perguntas bem elaboradas, e daí a gente ficava numa saia justa para responder, tu tinha que saber. Eu disse, esses aí é esse modelo. Então, eu não posso simplesmente dizer, cala a boca, guria, que tu tá me constrangendo aí, né, fazendo essas perguntas difíceis. Não, eu tenho que saber, tem que falar. Então, imagina os professores, né, tem que estar sempre atento, é cansativo, claro que é, né, mas é o que temos, né, o nosso papel em receber esses espíritos é direcioná-los, como diz a Joana, direcioná-los para o bem, né, ela diz assim que o momento é muito grave, né, que nos propõe graves reflexões e elevação de sentimentos, de modo que possamos todos a contribuir de maneira eficaz assim para esse período de transição e fazendo o nosso papel, o nosso papel de educadores atenciosos, né, e observando se aquela criança que está sob nossa responsabilidade está indo no caminho do bem, nos caminhos corretos, assim, da boa moral, da boa conduta,
se é uma pessoa ética. Claro que os pais não podem também se condenar, né, se alguma coisa não der certo, que os espíritos, claro, trazem a sua própria evolução e o seu próprio discernimento. Às vezes tem uns rebeldes e difíceis. Mas, enfim, o papel é, eu fiz todo o possível para que desse certo. Então, eu não posso carregar a culpa por isso. Porque cada espírito tem a sua individualidade, cada um tem a sua responsabilidade. Todos nós respondemos por nós mesmos. Não adianta eu depois chegar no mundo espiritual e dizer, eu fiz isso e isso de errado porque meu pai era duro comigo, porque a minha mãe não me amava, ou sei lá, outros motivos, né? Não, isso não é bem assim, né? Não é deste modo. Lá eles vão perguntar, o que fizestes com os dons que eu te dei, né? Sofrimentos e agruras, todos temos. É o momento do mundo. Por isso que está mudando para a regeneração, para que nós chegamos mais perto dos mundos felizes, que é mais adiante ainda. Ainda não vão ser totalmente felizes, mas já vai ser um bálsamo, né? Então, com essas crianças, temos que valorizá-las até, porque elas têm muitas se dispõem, eu estou dizendo desses espíritos elevados, que se dispõem a reencarnar também aqui entre nós, para nos ajudar. Então, a gente tem que ficar atento e dar o cuidado necessário a todos que estão à nossa volta. Enfim, meus irmãos, mais ou menos este é o assunto que nós tratamos, né? Das crianças de uma nova era. É um assunto abrangente, tem muito livro, quem se interessar. Tem livro do Divaldo, tem Crianças Índigo, crianças, outros títulos aí que é só procurar na internet que tem muita coisa. E a nossa grande responsabilidade, então, como Jesus, no seu sermão profético lá da época, ele falando, né? Por que todos esses acontecimentos e toda essa transição, né? Porque o homem, ele é renitente, vamos dizer assim, né? Ele não ainda se mostra duro em relação às mudanças. Então, como diz na lei da destruição, Deus tenta acelerar esse processo de evolução nos dando uma chacoalhada. E o real objetivo de tudo isso é que nós aprendamos todos o princípio basilar, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos, agradecemos a companhia, agradecemos o envolvimento carinhoso. Pedimos, Senhor, que seus braços de luz e de amor nos envolvam a todos, nos envolvam os nossos familiares, os nossos entes queridos, que os bons espíritos nos envolvam carinhosamente também, nos ajudando, nos intuindo a sermos melhores a cada dia. Que também nosso Mestre Jesus envolva carinhosamente a todos os nossos entes queridos que partiram para o mundo espiritual neste momento, alguns pelo Covid, outros por doenças naturais, mas certamente ninguém parte por injustiças ou erro de Deus. Todos temos o nosso momento, todos temos a nossa jornada. E o importante são as experiências vividas e os exemplos deixados. Que possamos todos, com a companhia do nosso Mestre Jesus e dos bons espíritos, podermos sairmos vencedores desta jornada terrena e contribuindo assim com todos que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito boa noite a todos e até a próxima live da nossa Caminho da Luz, que é terça-feira à noite. Obrigado a todos. Boa noite.
Ué, ele deu uma falhada? Não, ele diz cheques da internet. Estou tentando desligar, ele não está desligando.